Bom dia! Mais uma vez temos a oportunidade de meditar nas Sagradas Escrituras. Continuar nossos assuntos e hoje, continuando as lições da Escola Bíblica Dominical, nós temos visto o livro Andando nos Passos de Jesus, de Larry McCall, e hoje veremos mais um tema, um assunto, mais uma porção desse livro, no qual nós temos usado como fonte de estudo, e hoje aceitando os outros como Jesus. Aceitando os outros como Jesus. Nós vemos, o texto vem falar sobre a questão da diversidade. Diversidade, nós vemos a diversidade logo lá entre os apóstolos. O Senhor chama um número de pessoas ali, cada qual diferente, né? Nós podemos ver ali a diversidade. Jesus escolheu Pedro, por exemplo, e ele é uma pessoa extrovertida, né? Extrema, intensa. Até Pedro, ele era uma pessoa que era um zelote e, era uma pessoa politicamente ali era uma pessoa muito uma política bem intensa mesmo. Ele lutou, por exemplo, dá a noção dele ter lutado. Era um partido judeu que lutava contra o imperialismo romano naquela época. E realmente era uma pessoa, então, que provavelmente ele e seu irmão estavam ali ah, relacionados nessa questão. Um partido político judeu que se opôs ali de forma firme mesmo. Nós podemos também imaginar outro tipo, até nós vemos Mateus do outro lado, né? Mateus que se relacionou com os romanos. Ele foi ali alguém que esteve na coletoria, trabalhava para os romanos, e imagina até isso, né? No meio ali, no relacionamento. Alguém que lutou contra o imperialismo romano, outra pessoa que esteve a serviço do império ali opressor naquele momento, usufruindo ali das benesses daquele cargo de coletor de impostos, e a gente imagina até as prováveis discussões que havia ali nas noites, né, em volta à fogueira. E nós vemos cada qual realmente com um temperamento. Mas esse grupo de apóstolos não foi escolhido por acaso. O Senhor escolheu dessa forma. Romanos 15, verso 16. Romanos 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Então o Senhor pega e fala: olha, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. O Senhor escolheu ali a dedo. E a gente pensa, nossa, mas não tinha pessoas melhores? Mas aqueles apóstolos, na verdade, eles estão demonstrando a igreja. O que que a igreja é, o que que nós somos, com diversos temperamentos, sim, com diversas diferenças cada quais. E nós vemos essa diversidade realmente na igreja, a diversidade nas nossas igrejas. Quão diversa é a nossa igreja e outras tantas igrejas. Há pessoas de diferentes raças ali mescladas na igreja, ah, também somadas a estilos de vida diferentes, histórias diferentes de salvação, condições sociais diferentes, conhecimento, estilos diferentes. Às vezes um gosta de um estilo de música, outro gosta de outro, forma de vestir, gostam até de uma forma, uma versão diferente da Bíblia também, mas com uma versão que dá um entendimento um pouco mais fácil ali para aquela pessoa. Cada qual tem um jeito de ser, né? Um jeito diferente, mas todos somos cristãos, verdadeiramente cristãos. Ainda assim, todos os membros da igreja professam então crer e seguir o mesmo Senhor. Todos nós professamos ser parte do mesmo corpo de crente. Mas como é que isso funciona? Isso não é muito fácil, com certeza. Muitos pegam e falam: esse negócio de igreja não dá certo, a igreja, isso está fadado à ruína. Só que
o tempo inteiro, na verdade, quem estabeleceu a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, que já anunciava ali realmente que uniria, que o seu povo seria sua família, seu povo seria de todas as nações. Ele fala isso para Abraão: Abraão, através de você eu abençoarei todas as nações. O seu descendente há de abençoar todas as nações. Eu estava falando de Cristo. E Cristo vem então abençoar e afetar e alcançar pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas de diferentes, realmente, estilos realmente do seu viver. O Senhor vem nos buscar. Alguma surpresa no fato de algumas igrejas ruírem, se dividirem? Certamente que não. Nossas igrejas hoje não são as primeiras a lutar, a enfrentar essas divisões dentro dela, diferenças dentro das igrejas. Também lá na igreja, no antepassado, lá na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, lá nos dias de Paulo, por exemplo, nós vemos a igreja de Roma, que era uma igreja constituída de pessoas de diferentes convicções e formações. E, e houve ali uma luta sobre questões ali de unidade e de aceitação. Tinha as questões ali de Roma. As diferenças ali, nós vemos que alguns pegavam e achavam que podia comer carne, outro que não podia comer carne, um deveria guardar certos dias, outro falava de que não precisava de guardar dias. E assim nós vemos, na verdade, o que havia ali. Havia um grupo que ainda permanecia com alguns pensamentos judaicos, que eram judeus de origem, e outros que entenderam que várias questões cerimoniais do Antigo Testamento, várias questões de uma lei civil do Antigo Testamento, em Cristo, depois que Cristo veio, isso passou, deixou de ser necessidade. Mas Paulo vem tratar então dessa dificuldade de tanto de um extremista, de uma pessoa querendo falar, não, tem que praticar ainda, tem que fazer isso realmente para ser justo, e outro, por outro lado, que falava, não precisa mais de comer carne, não precisa mais de comer isso, não tem mais rigidez quanto a essa ou outra carne, não tem quanto a dias, não tem dias santos, dias especiais, e assim é falado. Mas, então, nós vemos aos conservadores, né? Uma notável parte da igreja, então, tinha fortes convicções a respeito do não comer, como já disse, e Paulo se referiu até esse grupo como constituído de pessoas fracas por conta dessa questão deles não terem compreendido que em Cristo todas essas questões foram sanadas, porque na verdade todas aquelas coisinhas, aquelas leis cerimoniais, aquele cordeirinho que era morto, aquelas festas, o tabernáculo, a Arca da Aliança, tudo aquilo eram tipos, eram símbolos que na verdade estavam apontando, que estavam falando: olha, o Salvador vem, olha, o Salvador é aquele que nós devemos depositar nossa fé. Ele é aquele que nos faz purificação de pecados. Ele é aquele que vem nos salvar. Ele é o nosso soberano rei, o rei eterno. Diferente de Davi, por exemplo, o Senhor Jesus viria e reina, né? Ele assumiu o trono ali, não um trono físico ali de Davi, substituiu algum rei na época, não. Na verdade, ele é aquele que assentou-se à destra de Deus o Pai. Ele é o rei eterno, imortal, invisível, mas real. A ele, né, toda a honra e toda a glória. Também havia os progressistas, outra parte ali que dava para se identificar na igreja, e eles tinham sua confiança, sua suficiência em Cristo, eles entenderam que essas questões não eram mais necessárias e estavam confiantes. Até em Romanos 14, o apóstolo Paulo afirma enfaticamente: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Como teve aquele problema quanto a questões, por exemplo, Pedro, né? Quando teve aquela visão dos animais ali
em um lençol, e o Senhor pega e fala: Pedro, pega e come. E Pedro pega naquela visão e fala assim: Senhor, de forma alguma, eu nunca comi comida impura, animal impuro. Eram animais cerimonialmente impuros. Mas através daquela visão, na verdade, Jesus queria até falar para ele: olha, Pedro, a pregação, a palavra, a salvação é sobre todas as nações, não é só para o judeu. E ali vê também essa questão. Mas aqui Paulo está falando: olha, não tem mais essa necessidade, perdeu o sentido de ser de muitos dessas, desses ritos, desses rituais, dessas festas, não tem mais o porquê. Então, por exemplo, a gente vê a Páscoa sendo substituída pela ceia, a circuncisão sendo substituída pelo batismo. São coisas que foram substituídas porque fazem menção, apontam para a pessoa de Cristo e não para aquelas questões anteriores. O que os dois grupos tinham em comum? Ambos os grupos eram constituídos de crentes, eram pessoas crentes realmente que desejavam sinceramente agradar a Deus. Em Romanos 14:6, Paulo explica: quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor o come, porque dá graça a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Outra coisa em comum que Paulo menciona repetidamente é que todos os crentes em ambos os grupos prestariam contas de suas próprias vidas perante Deus. Algo mais que era comum entre os dois grupos ali, aqueles grupos diferentes em Roma, na igreja de Roma. Os dois grupos se desprezavam. Havia essa questão. Os cristãos mais fracos, esses cristãos que estavam tendo dificuldade de deixar daquele tradicionalismo, daquelas questões anteriores ali, eles pegam e vêm falar: olha, eu tenho dificuldade, como é que eu vou deixar de fazer isso? Como é que eu vou deixar de agir dessa forma, de praticar esses ritos? E estavam com essa dificuldade. E até achavam, então, outro grupo liberal, falava assim: não, esses liberais aí, esses crentes que já não estão seguindo rigidamente, e desprezavam aquelas pessoas que agiam, então, com essa, o que achavam liberalismo, ou, na verdade, eram pessoas que entenderam. E eles se colocavam do outro lado, aos olhos daqueles que compreenderam as coisas, falavam assim: ah, não, não precisa disso mais. Eles falam assim: ah, esse bando de legalista, olha só, essas pessoas são muito legalistas, né? Então os dois grupos se atacavam, um achando que um estava liberal, que não estava seguindo, obedecendo à lei como devia, e os outros achando que aqueles ali não estavam, que eram muito rígidos, legalistas ali, e que de forma alguma eram pessoas maduras na fé. Talvez se consideravam então a cada qual achando que eram imaturos, ou o outro lado imaturo, e que precisava de crescer. Aparentemente, os limites dessa relação estavam sendo erguidos pelas pessoas de ambos os lados dessas questões. Sem dúvida, eles expressavam atitudes como: por que devo eu ser amigo de uma pessoa dessa? Por que que eu que compreendi, ou que eu que sigo rigidamente a lei dos meus antepassados, por que que eu vou ser amigo dessa pessoa? Por que que eu vou me relacionar? Ah, eu sei que eu estou certo e que ele está errado. É algo que nós ouvimos até nos dias de hoje. As opiniões diferentes, não estou falando nem de questões políticas, mas bíblicas, né? Sobre algumas questões que não são fundamentais, são questões que podem ser discutidas, que podem ser ali, com o tempo, né, conversadas, aprender, expor a cada lado e entender qual que tinha razão. É uma coisa até interessante, dos reformados, alguns reformados do passado. Eles pegavam e falavam: olha, minha posição é essa. No entanto, se você me provar biblicamente
que eu estou errado, então eu vou seguir, eu vou concordar com você, eu vou passar a fazer diferente, ou praticar diferente, ou pensar diferente. Nós somos, então, pessoas que devemos ser dirigidas não pelo que nós achamos, pelas nossas posições pessoais, mas pelo que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Isso sim nós devemos ouvir. O conselho de Paulo para igrejas diversificadas: aceitem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros. Então, o conselho do apóstolo Paulo deu a essas igrejas. O conselho que Paulo dá primeiramente a essas igrejas, ele escreveu: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Romanos 14:3. Ele também exortou, né, ali, advertiu e falou, animou aqueles, né? Não nos julguemos mais uns aos outros, não julguemos mais uns aos outros. Romanos 14:13. Para com isso, deixa disso. Sim, Paulo deixou claro que nem todos concordariam nesses assuntos disputáveis. Nessa extensa passagem, o apóstolo nunca disse que os dois grupos ah, deveriam, ao final, concordar um com o outro. Ele não está falando isso, olha, para concordar, viu? Ele falou, olha, cada um tem sua posição. E ele entendia, olha, respeitem, cada qual respeitem um ao outro. Ele nunca pediu a um grupo que abandonasse as suas convicções, apesar de que ele mesmo não se propõe de vista ali a respeito das questões de dietas e de dias. Ele percebeu que não eram mais necessárias. Ele, que era uma pessoa de origem judaica, uma pessoa que estudou ali aos pés de Gamaliel, uma pessoa extremamente rígida, conhecedora, praticante da lei, ele pega e percebe, fala, olha, eu percebi que em Cristo não é mais necessário. Os crentes não devem procurar assumir o papel de Deus em julgar as convicções de outros crentes em questões de dietas ou dias. Os cristãos não devem erguer barreiras que Jesus, o cabeça da igreja, nunca ergueu. Ao invés de gastar tempo e energia procurando julgar o cristão que é diferente, o membro da igreja deve gastar seu tempo e energia naquilo que promoverá paz e crescimento cristão. E nós devemos deixar aquela expressão, né, dessas picuinhas, dessas bobagens, e buscar, sim, o reino de Deus, a glória do Senhor Jesus. Em Romanos 14:19, Paulo desafia cada membro da igreja. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Ao invés de gastar energia tentando promover o meu lado, a minha posição, enfatizar o meu lado, eles deveriam, na verdade, dar o seu melhor para a glória do Senhor. Essa atitude, comentário ou ação promove unidade no corpo de Cristo. Deveria ser a pergunta: o meu agir, o meu falar, a minha forma de pensar está glorificando ao Senhor Jesus? Nosso alvo deve ser o mesmo. Nós devemos buscar sempre imaginar e entender isso. Nosso alvo não deve ser agradar a nós mesmos, mas lidar pacientemente com os nossos irmãos que pensam diferente de nós e de forma amorosa. Isso é particularmente verdade para aqueles que se consideram mais fortes. Ah, você é mais forte? Então suporte os mais fracos, seja paciente com os mais fracos, ajude os mais fracos. Se você é, então, mais forte. Aquele que é o primeiro, então, quem quer ser o primeiro, sirva a todos os demais. Uma palavra reveladora, encorajadora do apóstolo Paulo nessa passagem dá um significado especial a como as pessoas na igreja local, com suas convicções tão diferentes, podem viver em paz e harmonia. Paulo abençoa a igreja, ele diz: ora, o Deus da paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versos 5 e 6. Paulo estava admitindo que os crentes de ambos os grupos eram seguidores de Cristo. Não estou falando nos nossos dias, por exemplo, de denominações diferentes. Por exemplo, ali tem Assembleia, Batista, Presbiteriana, que seja. São todos cristãos. Eu estou falando, e o texto aqui está mencionando, de dentro de uma igreja. Estava em uma igreja local. De pessoas ali que pensavam em um assunto de uma forma diferente. Mas Paulo fala, isso não é motivo de divisão. Vocês devem então glorificar, deve haver paz, vocês devem louvar ao Senhor. Deixem disso. E o que de fato de seguir a Cristo Jesus influenciou nessa situação? Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Essa atitude, então, deveria ser algo que deveria ser visto. A palavra acolher, aceitar, é uma ordem. Abrace alguém. Nesses dias de pandemia, nessa época, a gente está doido para abraçar e não pode. Mas ali a expressão realmente era essa de abraçar, de acolher, de receber alguém em amizade, com amor. O vínculo, né? O vínculo da perfeição, o amor. O conceito não era meramente tolerar o outro lado, mas uma genuína adoção do outro como amigo em Cristo, como irmão em Cristo. Assim a gente vê, nós somos definidos até nas Sagradas Escrituras como um corpo vivo, uma igreja viva, onde todos nós somos tijolinhos um do lado do outro. Então, tijolos ali juntos, unidos ali realmente. Também somos comparados a uma lavoura, somos comparados a um corpo, todos os membros diferentes, mas um só cabeça que é Cristo Jesus. Então tem esses vários exemplos nos chamando a atenção. Vocês são diferentes, mas é importante ser diferente. Já pensou se nós tivéssemos 2 pés esquerdos? Ou 2 mãos esquerdas? Seria um grande problema, seria uma grande dificuldade, seria algo terrível. Mas as diferenças em nosso próprio corpo são necessárias, são abençoadoras. E nós temos que identificar isso, nós temos que perceber essas diferenças, não como barreiras, mas como algo que nós podemos usar para a glória de Deus. Nós podemos aprender. Jesus é nossa motivação para aceitarmos uns aos outros. Jesus é para nós a motivação para aceitarmos os companheiros cristãos que são diferentes de nós. E em algum aspecto, quando pensamos na obra de Cristo, percebemos que ele aceitou todos os tipos de pessoas. Aceitou gentios. Gentios eram pessoas que não eram de origem judaica. Então, grego, romano, vários ali de diferentes nações, de diferentes posições financeiras, a capacidade ali de conhecimento, né? Um doutor, outro era uma pessoa simples. Quer escravo, quer livre, homem, mulher, rico, pobre, não interessava de jeito nenhum. O Senhor chamou a todos, quer de nobre nascimento ou não. O Senhor chamou a todos, todos necessitavam. Pessoas que eram respeitáveis e outros que não. Pessoas ali adúlteros, criminosos, ladrões. O Senhor pega e chama esses ao arrependimento. Chama essas pessoas. O Senhor fala, ele é um médico e veio para os doentes, não para aqueles que se achavam sãos, perfeitos, que não precisavam dele. Eles não foram mais aceitáveis do que nós fomos quando Cristo nos aceitou. Certamente nós também, diferentes, mas amados pelo Senhor. Quando pensamos o quanto custou ao nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo aceitar aqueles nossos diferentes irmãos e irmãs, precisamos parar e refletir. Veja o quanto custou
a Jesus aceitar aquela pessoa? Como podemos tratar de modo tão leviano a sua aceitação pelos outros? Como nós podemos pegar e questionar e colocar barreiras? Pensar, espera aí, essa pessoa foi salva pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Como que eu posso agora ser uma pedra de tropeço, uma dificuldade, alguém que está perseguindo, que está causando um incômodo, um mal-estar dentro da igreja? De forma alguma. Não posso fazer isso. Que audácia rejeitar alguém que foi aceito por Jesus ao custo de seu precioso sangue. Jesus é o nosso modelo para aceitarmos uns aos outros. Ele aceitou aqueles 12, viveu com eles durante 3 anos ali, esteve convivendo com aqueles 12, sabendo o caráter, a capacidade, o que se passava no coração de cada um. O Senhor sabia o que passava na mente, no coração, os sentimentos, as intenções de cada um. Não era surpresa para ele. E ainda assim, ele conviveu com cada um deles, com pessoas pouca fé, com alguém que o trairia, Judas, com alguém que negaria, Pedro, com eles que no momento ali que mais necessitaria, todos fugiriam, deixariam seu mestre para trás. O Senhor conhecia. Ainda assim, o Senhor lavou os pés deles, demonstrou humildade, demonstrou que veio para servir e não ser servido. Nós devemos aprender com o Mestre tal lição, sem dúvida, sem dúvida. Ele se dispôs a receber os insultos que outras pessoas mereciam. Ele lá na cruz teve suas mãos perfuradas, seus pés, sofreu os insultos, ele foi chicoteado, tantas outras coisas, foi tentado, mas tudo fez por amor. Ele suportou todas essas coisas por amor a você, a mim, aos nossos irmãos. Nós não devemos também suportar, sermos pacientes, termos pessoas que sejamos assaz benignos também, aprendendo assim a bondade, a paciência com o Senhor. Assim como nosso Senhor, nós temos de morrer para o nosso eu, a outras preferências. E temos não só uma preocupação amável com o nosso irmão, que é diferente de nós, como também humildemente entender nossos estender nossos braços, né, além e trazê-los para próximo de nós. Nós devemos não só falar assim: "Ah, tudo bem, irmão, Pai do Senhor", né? Não, nós temos que estar realmente ali juntos, juntos em Cristo. Com essa dificuldade, cada um está na casa, tem alguns irmãos mais de 60 anos, estão em casa, não posso ir na igreja, nós estamos separados. Não, nós não estamos separados. Nós permanecemos unidos em Cristo. Em Cristo nós somos uma igreja ainda, unida, viva, sim, uma igreja que ainda permanece, fiel e viva, porque o Senhor tem sustentado. Somos igreja em Cristo, somos o corpo vivo. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A igreja, o povo de Deus, que crê unicamente no Senhor Jesus Cristo. Esse é a igreja. Nós, como igreja, ainda que por breve momento, por breve tempo, até passar essa situação, ainda assim nós somos sim igreja. A igreja ainda funciona, ainda é viva. Ainda a igreja está viva. Nosso Senhor atraiu para si pessoas que eram consideradas por muitos como inaceitáveis. Coletores de impostos, mulheres ali com uma vida duvidosa, prostitutas e até alguns fariseus. Ele até aceitou uma pessoa qualquer, difícil, como você e eu. O reino de Deus possui tanta amplitude
considerando-se a variedade de raças, formações étnicas, níveis sociais e econômicos e idades das pessoas pelas quais ele morreu. Seguindo o seu exemplo, nós também devemos aceitar crentes que sejam de uma variedade de formações, preferências e convicções. Se, alega- se alega- se alegamos ser verdadeiros cristãos, nós devemos então continuar aceitando os outros que não compartilham de todas as nossas convicções em algumas questões que não são necessariamente tão importantes assim. São questões que são tranquilas. Nós não devemos brigar discutir por pouca coisa, de ficar brigados por questões realmente tolas. Essa questão aqui, pode comer, não pode comer carne, ou pode comer isso ou não aquilo, tal carne não pode. Aceitar os outros pode não ser confortável nem popular. Certamente não foi para Jesus, quando ele aceitou ali publicanos, quando ele aceitou ali pessoas que eram pecadores, ele os aceitou. Quando arrependidos de seus pecados, realmente se voltando a Cristo como Senhor de suas vidas, como Salvador, ele os aceitou. Ele os aceitou. O benefício de nos aceitarmos uns aos outros, qual deve ser o maravilhoso resultado de nós, de fato, seguirmos o exemplo do nosso Senhor em aceitar os outros? Romanos 15, 7. Portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Paulo explica então que a sua escolha deliberada ali realmente era para a glória do Senhor. Ah, tudo aquilo tinha um porquê, realmente. Jesus Cristo veio e ministrou sua graça tanto para judeus como a gentios. Isto sempre foi parte do seu plano. Deus deliberadamente salva pessoas de realidades diversas para que assim ele mantivesse seu glorioso poder e sabedoria. Ele quer que cada um fique impressionado com seu poder de moldar um novo homem. A gente vê isso até em Paulo, né? Alguém que nunca se esperava que convertesse, um perseguidor da igreja de Cristo, mas que o Senhor então sujeita ali, ele nasce de novo. Paulo entende isso, Paulo se rende a Cristo, Paulo professa o Senhor e passa de perseguidor a perseguido. Alguém que não se esperava, mas tornou-se um vaso, um instrumento útil, um instrumento que Deus ali usou extremamente para a sua glória. Jesus escolheu aceitar indignos pecadores de diferentes classes ali para a honra do seu Pai. Ele está fazendo algo inteiramente novo. Ele quer que cada um seja marcado com sua sabedoria e habilidade de juntar diferentes pessoas. O Senhor não nos colocou numa igreja para espalharmos, dividirmos, mas para juntarmos. Aliás, até nós devemos lembrar, né, de Provérbios, quando fala 6 coisas o Senhor odeia e a sétima ele abomina. Essa sétima coisa que abomina, pessoas que são custosas, que geram conflitos, desentendimentos entre irmãos. Isso é abominável aos olhos de Deus. Quem joga lenha na fogueira, quer ver realmente desentendimentos, quer ver conflitos, essas pessoas são pessoas abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor, de forma alguma, admite isso, essas dissensões, alguma coisa realmente odiável. O Senhor, a igreja então, deve ser preenchida por pessoas que não necessariamente vejam os detalhes da mesma maneira, mas que, entretanto, aceitem-se umas às outras, assim como Cristo as aceitou, a fim de glorificar a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Assim, questões antigas, né? Nós vemos antigamente, esse grupo bate palma, esse outro grupo não bate palma. Qual a diferença?
E quem tinha entendimento sabia que a questão da palma era só uma marcação de ritmo, de tempo. Não estava sendo um adorador maior do que quem não batia palma. E quem não batia palma também não era mais santo do que o outro. Bateria, quando foi introduzida na igreja, isso é um instrumento terrível. O instrumento realmente que pode é só o órgão, ou é só o piano. E foi se introduzido ali a guitarra, a bateria, e deu, infelizmente, divisão de igrejas por conta da bateria. E o que isso tem de problema? É um instrumento. Nós vemos nas Sagradas Escrituras, até em Salmos, ali adufes, símbolos, ali a noção até de uma bateria, que dá essa noção de pratos de diversos tamanhos, dando diversos sons, tambores de diversos tamanhos e formas, dando diversos sons, e tudo sendo utilizado para a glória do Senhor, que dá a noção até de uma bateria mesmo, dos nossos dias. E isso não deveria de forma alguma, então, ser algo que nos dividisse. Mas busquemos, em meio a essas coisas, essas questões tão simples, tão bobas, questões que, na verdade, ah, não foram ensinadas, não estão nas Sagradas Escrituras. Olha, não pode isso, ou não pode aquilo. Não. E pode é o amor, com certeza, esse vínculo. E isso nós podemos, que não há nada contra. Contra as obras da carne tem sim algo contra. Contrário, é pecado. Mas o fruto do Espírito, o amor ninguém ama demais. O amor, a prática da bondade, a paciência, tem que ser constantemente desenvolvida. Domínio próprio, mansidão, tudo deve ser desenvolvido em nossas vidas. Roguemos ao Espírito Santo, do nosso Senhor, que nos aperfeiçoe, para que a cada dia nós estejamos mais unidos, com um vínculo mais forte, servindo cada vez mais intensamente para a glória do nosso Senhor. Deus abençoe. Um ótimo dia para cada um de vocês. Tchau, tchau.